A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida.
Eu quero convidá-lo agora para se pôr em pé um instante e abrir a sua Bíblia, pois nós vamos ler a palavra de Deus. E durante alguns minutos, quero chamar sua atenção para estarmos meditando neste texto da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, o nosso Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, Mateus 3, de 13 a 17. Lerei o texto, por favor, acompanhe em sua Bíblia. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. E naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Senhor nosso Deus, obrigado, porque o Senhor nos dá a tua palavra viva, eficaz, poderosa, simples, profunda, cheia da autoridade celestial, para ser uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. E nesta hora pedimos que o teu Santo Espírito use deste texto para falar a todos os corações que estão aqui, a todos aqueles que nos assistem pela internet, a todos aqueles que nos assistem pela televisão. Que vidas sejam edificadas, que vidas sejam salvas nesta noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Você pode sentar-se, por favor. Certamente você já observou a importância deste elemento na natureza e na nossa vida, a água, de um valor inestimável. Uma das maiores riquezas que nós temos no planeta. Aliás, o nosso planeta é constituído em sua maioria exatamente de água. 2/3 do planeta Terra. Tanto que ele chega a ser chamado de o planeta água. E seria bem melhor do que o planeta Terra. É impossível viver sem a água. Precisamos da água o tempo todo. Aliás, você precisa ingerir pelo menos 2 litros de água por dia. Sabe por quê? 80% da constituição física de uma criança é de água. E de um adulto, mais de 60%. É impossível viver, é impossível sobreviver sem a presença da água. E se considerarmos toda a utilidade da água nas mais variadas tarefas do nosso dia a dia, então nós só conseguimos ampliar essa importância e esse valor que a água tem para a humanidade. Quando nós olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos descobrir também que, do ponto de vista de Deus, a água continua tendo um papel fundamental. E a sua presença na nossa vida. E nós vamos encontrar no Antigo e no Novo Testamento a água várias e várias vezes, como um símbolo espiritual extremamente relevante. Vários textos falam sobre a água.
e sobre a importância da água. E nas páginas da Bíblia nós vamos encontrar a água como um símbolo de limpeza, de pureza. Vamos encontrar a água como um símbolo da provisão de Deus, da bênção de Deus. E nós vamos encontrar textos na Bíblia que falam sobre a água associada com a mensagem do perdão dos nossos pecados e da libertação espiritual também do mundo e da condenação eterna. A Bíblia começa falando sobre a água. A Bíblia diz, por exemplo, que toda a terra foi coberta de água por ocasião do dilúvio. Depois, um momento marcante da história do povo de Deus no Antigo Testamento, Moisés, ele foi colocado num cesto que a sua mãe carinhosamente providenciou, e ele foi lançado no rio e ele foi salvo das águas. Aliás, esse é o significado do nome Moisés, para que depois ele fosse instrumento nas mãos de Deus para a salvação daquela nação. As águas do Mar Vermelho foram divididas ao meio, para que o povo pudesse passar e pudesse ser salvo da perseguição de Faraó e dos seus soldados. As águas fluíram da rocha e saciaram a sede do povo de Deus no deserto. No Novo Testamento não é diferente, e nós vamos ver Jesus o tempo todo se envolvendo com alguns momentos, alguns lances da sua história, do seu ministério, e a água está presente. Jesus andou sobre a água. Jesus transformou a água em vinho. A Bíblia diz que a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores e que várias vezes ele navegou nas águas dos rios, dos lagos e dos mares. Mas um dos textos mais interessantes da Bíblia foi quando Jesus teve um diálogo com uma mulher que era samaritana. Ela havia buscado água no poço de Jacó, e Jesus utiliza a água como uma ilustração para conversar com aquela mulher, e Jesus vai dizer para ela: olha, você está buscando de uma água que você vai usar hoje, e amanhã você precisa voltar aqui para buscar, mas eu tenho uma água para te oferecer que é única, e quem bebe dessa água nunca mais terá sede. E Jesus arremata essa conversa fantástica, maravilhosa, dizendo assim: eu sou a água da vida. O texto que nós lemos hoje, ele traz muitas mensagens para nós em relação ao batismo. Essa palavra que foi transliterada do grego para o latim e também para o português, e que significa mergulho ou imersão na sua origem. Nós olhamos para o texto que narra o dia que o Senhor Jesus Cristo foi ao Rio Jordão para ser batizado por João, o Batista. E aqui existem muitas mensagens, mas eu destaco algumas e quero compartilhar rapidamente com os irmãos e amigos nesta noite acerca do batismo. E a primeira grande verdade que eu destaco é esta: o batismo é um ato de obediência a Deus. Neste texto que lemos no versículo 15, a Bíblia diz que João estava ali, Jesus chega e diz a ele assim: João, eu estou aqui para ser batizado, para cumprir a lei, para cumprir a palavra, para cumprir toda a justiça, para cumprir a promessa. Jesus estava ali para obedecer a Deus, o Pai. Jesus não precisava ser batizado, claro que não. Mas Jesus diz: João, eu insisto, eu quero. É importante, quero obedecer à lei do meu Pai. Até aquele momento, a conhecida lei de Moisés. Então Jesus estava obedecendo. E o batismo significa isso. Tem esse importante significado: obediência. Obediência. Isso significa que o batismo é da vontade de Deus. É um plano de Deus, é um projeto de Deus para mim e para você. É por isso que no finalzinho do seu ministério, Jesus reúne todos os seus discípulos, os apóstolos também, e ele dá uma ordem, e ele diz assim: ide por todo o mundo.
Ide, ensinando, ide batizando. Portanto, é o desejo do coração de Deus o Pai, é uma ordem dada por Jesus Cristo, o Filho, e então esta é uma primeira mensagem que eu destaco nesta noite acerca da celebração do batismo pela igreja. A pessoa que toma a decisão de batizar-se está obedecendo ao Senhor, está obedecendo a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Mas não apenas isso. Eu também leio esse texto e descubro que o batismo é um ato de confirmação diante de Deus. É, portanto, um ato espiritual. O verso 16 diz que Jesus foi batizado e o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, na forma de um pássaro, de uma pomba. Aliás, é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia e fora dela até hoje. E assim como no Rio Jordão, há quase 2000 anos, quando Jesus recebeu o Espírito Santo de Deus, o batismo também simboliza isso. Aqueles que estão se batizando têm o Espírito Santo de Deus, têm Jesus em seu coração, e são homens e mulheres salvos em Cristo Jesus. O batismo confirma aquilo que já aconteceu. O batismo revela e expressa aquilo que já houve. Há alguns dias, algumas semanas, meses, às vezes até anos na vida da pessoa. Então o batismo é um ato de confirmação diante de Deus, é um ato de confirmação diante da igreja, diante da sociedade, diante da família, e é uma confirmação também na vida da própria pessoa que está assumindo definitivamente um compromisso com Deus. Essas pessoas não vão receber o Espírito Santo de Deus hoje, já receberam no dia, no ato da sua salvação, porque a Bíblia diz acerca da Trindade que o nosso Deus é um. Mas o batismo tem esta informação, o batismo tem esse testemunho, o batismo tem esse simbolismo, essa mensagem da confirmação de alguém que abriu seu coração e convidou para Jesus entrar e ser o Senhor e Salvador. Em terceiro lugar, o batismo é um ato de louvor, e nós vamos ver claramente aqui no texto, o verso 17. Aqui diz que uma voz do céu, depois que Jesus batizou-se, exclamou o seguinte: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria, contentamento, prazer. Então o batismo é um ato de louvor a Deus, porque alegra o coração de Deus, satisfaz o coração de Deus, deixa Deus feliz com aquele que está se batizando. Esta palavra que está na maioria das Bíblias, cujas versões são mais antigas, comprazo, é um verbo, com prazer, e está na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. E aqui no texto, então, significa que Jesus Cristo, o Deus Filho, fez a vontade de Deus, o Pai, e o Pai estava feliz, contente e satisfeito com ele. Quando alguém vem para as águas, desce às águas e se batiza biblicamente diante da igreja, esse batismo é um ato de obediência, é um ato de confirmação, é um ato de louvor, é um culto, é um momento de adoração que alegra muito o coração de Deus. E nesta noite nós vamos experimentar mais uma vez o batismo como um ato de louvor. Eu creio, eu tenho certeza, à luz da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que o Senhor está aqui e que Ele está nos observando, Ele está olhando para cada um de nós, e à medida que cada pessoa descer as águas hoje, Ele estará alegre, contente e feliz. Feliz com quem se batiza, feliz com a igreja que está respondendo ao ID, e indo, e pregando, e ensinando, e levando a salvação como instrumento de Deus. O batismo também é um ato de testemunho. O batismo é um ato de testemunho sobre Deus. Jesus estava ali dando um testemunho, sendo um exemplo para os apóstolos, para os discípulos, para a igreja, um exemplo para mim, um exemplo para você também. Jesus estava dizendo: assim como eu fiz, façam vocês.
Assim como eu fui, vocês também devem ir. Assim como foi importante para mim, será importante para vocês também. Assim como eu estou obedecendo o Pai agora, vocês também estarão obedecendo o Pai. Jesus precisava ser batizado? Não. Mas Jesus queria deixar o exemplo, ele queria ser modelo em tudo, inclusive em relação ao batismo. Jesus foi batizado e havia uma multidão de pessoas, porque a Bíblia diz que João estava reunindo multidões no Rio Jordão. Ele pregava uma palavra sobre a vinda do reino de Deus e o arrependimento, e batizava as pessoas, e as multidões se reuniam. Então, quando Jesus procura João, além dos seus futuros apóstolos, discípulos que estavam ali, uma multidão presenciou o batismo de Jesus. E diante de João o Batista, que pregava a chegada do reino de Deus, aquelas pessoas puderam ver Jesus se batizando. Como um testemunho de fé, uma profissão pública de fé. Quando uma pessoa entra na água para o batismo, esse símbolo é muito importante para nós como igreja. Esse símbolo é muito importante para a própria pessoa que se batiza. E eu creio, à luz da Bíblia, que é muito importante também para o céu. Há uma expectativa de Deus com relação ao batismo. Quando a pessoa entra na água, o símbolo de que essa pessoa está arrependida dos seus pecados e deseja sepultar o velho homem. E quando a pessoa sai da água, o símbolo de uma nova vida, da ressurreição, de uma alma renovada, de um coração espiritualmente limpo e purificado, não por esta água, mas pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para a nossa salvação. Portanto, concluindo, o batismo significa a morte para uma velha vida sem Deus, sem Jesus e sem salvação, e o nascimento para uma nova vida com Deus, com o Senhor Jesus Cristo e a salvação, que só Ele pode dar. Sendo assim, quando eu olho para a igreja reunida e para o dia em que a igreja se alegra com a celebração do batismo, eu vejo que esse é um momento em que Deus lança sobre todos nós um convite muito importante, um convite muito especial. O mais importante e o mais especial de todos, que é o convite de Deus ao coração do homem e da mulher, que precisa de Jesus Cristo para a sua salvação. É um convite. Deus está dizendo assim: venha você também para as águas. Venha você também para o batismo, venha você também para a igreja, venha você também para o povo de Deus, venha você também para a salvação eterna da sua alma, venha você também, venha, este é o convite, venha para Cristo, venha para Deus, venha, um convite muito especial. Jesus estava, naquele dia, sendo batizado e convidando todos que ali estavam. E o convite dele era exatamente este: venha para Deus, venha para Cristo, venha para a salvação, venha. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos agora, curvar a sua cabeça e orar. E nós vamos concluir essa parte do culto com um convite muito especial. Para aqueles que estão
acompanhando a nossa transmissão ao vivo pela internet, aqueles que estarão nos assistindo pela TV, mas principalmente para aqueles que aqui estão nesta noite. Você que nos visita, você que está aqui para este culto tão lindo, tão especial, tão cheio de emoção. Você que está aqui e já ouviu tanto a voz de Deus falando ao seu coração, desde o prelúdio. E que agora, a partir da Bíblia, com certeza ouviu a voz de Deus ainda mais alto, mais forte e mais profundamente. Se você está aqui nesta noite, ouviu e compreendeu essa palavra, essa mensagem, e está sentindo no seu coração que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, está chamando você, está convidando você, e você deseja aceitar esse convite, dizer sim para Deus, dizer sim para Jesus, eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você agora. Mas antes eu preciso identificar você, saber da sua decisão. No lugar onde você está, aí no banco, aí assentado onde você está, enquanto você está com seus olhos fechados, a sua cabeça baixa, orando, eu gostaria que você erguesse bem alto o seu braço, dizendo com esse gesto: pastor, sim, eu quero, eu aceito o convite de Jesus. Se esse é o seu caso, onde você está? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe. Pode baixar o seu braço, eu já vi. Mais alguém? Deus abençoe a sua vida também. Mais alguém? Se você ouviu, se você compreendeu tudo que o pastor disse, e se você está sentindo que o Espírito Santo de Deus está batendo a porta do seu coração, abra. Aceite este convite especial, que é o convite da salvação. É muito mais do que um convite para ser batizado. É um convite para a salvação eterna para a sua alma. Há mais alguém além dessas pessoas? Então erga o seu braço, levante bem alto o seu braço, e nós vamos orar. Há mais alguém? Eu preciso terminar essa parte. Deus abençoe a sua vida também, em nome de Jesus. Pode baixar o seu braço. Na galeria, há alguém? Se na galeria há alguém, além dessas pessoas, eu já vi o seu braço também erguido, pode baixar, Deus abençoe. Há mais alguém na galeria? Erga bem alto o seu braço para que eu possa ver. Nós vamos orar na sequência. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, porque a tua palavra não volta vazia. E nós podemos ver isso claramente nesta noite, através das vidas que vão dar agora a sua pública profissão de fé e vão se batizar. E também estas pessoas que ergueram o seu braço dizendo: sim, eu aceito o convite especial de Jesus. Pai, eu quero orar com estas pessoas agora e com a tua igreja, agradecendo ao Senhor por cada vida que se manifestou aqui hoje, abrindo o seu coração e convidando Jesus para ser Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos humildemente pedir agora, por favor, Deus, que o Senhor mesmo esteja escrevendo os nomes dessas pessoas no livro da vida eterna, hoje e para todo sempre. Ó Deus, abençoe essas pessoas, esses homens, essas mulheres, abençoe grandemente. E pedimos que o Senhor nos ajude como igreja a sermos instrumentos do Senhor para caminharmos juntos com essas pessoas também. Ó Deus, muito obrigado pelo milagre da salvação, o maior milagre que a nossa igreja nessa noite contempla com seus próprios olhos. Muito obrigado. Confirma, Senhor, a decisão dessas pessoas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Devagar, devagar.
Meu irmão em Cristo, baseado em sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. Minha querida irmã em Cristo, baseado em sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. Meu irmão em Cristo, baseado em sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. Minha irmã em Cristo, baseado em sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. Meu irmão em Cristo, baseado em sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o corpo santo dando glória a Deus, por mais um remido entrar nos céus. Minha irmã em Cristo, baseado em sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a
Meu irmão em Cristo, baseado em sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É um santo coro dando glória a Deus, por mais um bendito nos céus. Minha irmã em Cristo, baseado em sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um redimido entrar nos céus. Meu irmão em Cristo, baseado em sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um redimido entrar nos céus. Minha irmã em Cristo, baseado em sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um redimido entrar nos céus. Minha irmã em Cristo, baseado em sua pública profissão de fé e como ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um redimido entrar nos céus.
Contrate a qualidade aliada ao melhor custo-benefício. VIP, filmagem em Full HD, fotografia digital em alta resolução. Aldinei Vieira e Vivian Dornelas. www.vipfilmagemefotografia.com.br.